de me darem a oportunidade de falar sobre isso, e feliz também pelo fato de que é uma coisa que o Senhor está falando às igrejas. Para esse tempo, o Senhor está... Minha querida. Para esse tempo e para o movimento que o Espírito Santo está falando às igrejas. E nós, como irmãos muito espertos, atenados ali, ó, com as anteninhas ligadas no Senhor, não queremos ficar de fora do que o Espírito Santo quer nos alertar, daquilo que Ele vem nos avisando. Amém? Para começar esse tema, como é um estudo, calha da gente estar lendo alguns versículos. E quando a gente fala de vida de santidade, as pessoas, às vezes, colocam muito pesar. Quando fala vida de santidade, aí julgo, peso. E não é assim. Amém? Porque no Senhor é leve. Tudo que vem dele é leve, é benefício para a nossa vida. Só que quando a gente fala de santidade, a gente precisa entender, vou separar aqui duas coisas. Primeiro, existe a santidade que é posicional e existe a santidade que é comportamental. E muitas vezes a gente se confunde nisso, né? Então, vamos lá. A santidade posicional. Para começarmos, 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. Vou ler o verso 1 e 2. Para falarmos da santidade posicional, amém? Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, como todos os que em toda parte invocam o nome invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Interessante aqui no verso 2, quando diz assim, igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados. Ok? E logo depois, aos chamados para serem santos. Santificados, santos. Pode colocar para mim na tradução NVT, só para a gente ler numa versão diferente. A igreja de Deus em Coríntio, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Deu até um trava-língua, por quê? Porque nós podemos perceber aqui, em um versículo só, que fala, santificou, e depois, chamados a ser santo. Ué, é santo ou não é santo? Né? Ou não deu esse trava na mente? Bora lá de novo, pensar no versículo. Ele santificou através de quem? De Cristo Jesus. Então, quando a gente vai fazer um apelo e estamos frente a frente com a pessoa e a gente vai explicar a respeito do nascer de novo, para quem não tem nenhum entendimento, a gente explica todo o beabá, não é verdade? Aí a pessoa ela fica assim, olhando para a gente, e aí a gente fala assim, ei, é assim, ó. Você reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e no mesmo instante, você se torna o quê? Filho. No mesmo instante, você é santo.
No mesmo instante, você é o quê? Santificado. Em quem? Cristo Jesus. Aí, fala de uma segunda parte. Que nós fomos chamados para ser o quê? Santos. Ué, mas eu não já sou santo? Sim. Posicionamento. Deu para entender? Então, quando o Senhor nos chama, quando a gente nasce de novo, no mesmo instante somos colocados nessa posição de santos, de filhos. Deu para entender assim? É um ensino, né, gente? Então, estou explicando para o seu ensino. Então, vamos lá. Aceitou Jesus, nasceu de novo, foi o quê? Santificado. Santificado estou, posição. Filho, santo. Sou filha do santo, e eu sou santa. Você é filho do santo. Você é santo. Amém? Por isso que quando alguém pensa na santidade de forma comportamental, ela diz, sou pecador. Porque ela confunde santidade posicional com a santidade comportamental, que é diferente. Porque a segunda parte nos ensina o quê? Agora, veja bem, não antes. Porque antes disso, não tem como cobrar de alguém. Não tem como falar para a pessoa, tenha tal tipo de posicionamento. Percebam, só depois de santificado, aí ele fala, agora sim, você foi chamado para quê? Para ser o quê? Santo. Aí essa santidade, que não pode ser confundida com a de posição. Certo? Ninguém entra e sai do tipo assim, ai, pequei. Agora, como já foi discutido isso uma vez, falaram assim, toda vez que eu peco, o Espírito Santo, tipo, não peco, o Espírito Santo está dentro. Eu peco, o Espírito Santo sai. Seria uma coisa terrível, né? O Espírito Santo entra e sai. Alessandra, mas os santos do Senhor pecam dessa maneira? Olha, meus irmãos, pecam de várias maneiras. Amém? E não é por esse motivo que o Espírito Santo entra e sai. Certo? Deu para entender aí? Então, bora lá. O Senhor, Ele nos santificou. E nós fomos o quê? Transformados na mesma hora. Agora nós vamos ler em 1 Pedro 1. (14). 1 Pedro 1, 14. Vou ler na tradução tradicional mesmo, né? Ara. O meu está Ara. É isso. 14 diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. Veja bem, anteriormente, na época do quê? Da ignorância. Então, vamos lá. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Em toda vossa maneira de viver. Em toda vossa maneira de viver. A gente vê assim que, como filhos da obediência. O que acontece quando a gente nasce de novo? Antes, não éramos filhos da obediência. Ao nascer de novo, nos tornamos o quê? Filhos da obediência. O que isso significa? Que existe dentro de nós toda a capacidade de conseguir obedecer. Senão, ele não falaria isso. Senão, ele não falaria para a gente fazer exatamente isso. Ele não ia pedir uma coisa para a gente que a gente não pudesse dar a ele. Tanto é que fala assim,
antes, no tempo da ignorância, não tinha como pedir isso. Hoje, como filhos da obediência, é possível. Amém? É muito possível. E aí ele diz, em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento, ou seja, em tudo que eu e você fazer, que isso seja o quê? Santo. Existem muitas coisas que são profanas. Quando a gente pensa em algo profano, a gente só pensa em pecados carnais, né? Do corpo, da vontade do corpo e tal. Mas sabia que, quando a gente trata as coisas relacionadas a Deus de forma, o que seria profano? Também se tratar a coisa como algo comum, como algo normal. Quando a palavra de Deus, quando o nosso modo de proceder, o nosso modo de viver torna comum, normal, é um alerta. Porque não é normal, gente. Não é normal. Não é normal. O tempo todo, a gente ouve a palavra falar assim, vigiai, orai, esteja alerta, esteja atento. Ah, normal. Ah, tal coisa, normal. Eu sei que a religiosidade ganhou um campo tão grande, tão aberto, que fez caminhar para outra ponta. A outra ponta é, tudo é normal. É normal. Antigamente, ninguém falava que divórcio era normal. E divórcio, hoje em dia, infelizmente, já está sendo tratado como algo normal. Misericórdia. Porque enquanto a gente vê alguns lutando a respeito do aborto, a gente precisa temer ao Senhor e temer por isso, para que isso não se torne uma coisa normal. Existem tantas coisas que estão se tornando normal, que a gente, como igreja, precisa acender a luz. A igreja é a luz de Cristo nessa terra. A igreja é a luz de Cristo nessa terra. As pessoas, elas vão procurar pela luz. E o brilho é a igreja que vai emitir essa. Nós somos a igreja, tá? Não é o templo aqui físico, não. Estou falando de nós. Nós, como igreja, somos a luz nessa terra. Eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo. O Senhor falou isso. Ei, vocês são a luz do mundo, vocês são sal. Para quê? Para salgar, para brilhar, para as pessoas que estão perdidas se achar. Porque as pessoas que estão perdidas, elas só vão achar quando elas enxergar. Bora lá. Então, quer dizer, Alessandra, que vida de santidade é fazer tudo certo? Não, não é fazer tudo certo. E nem se escandalize com isso que eu estou falando. Não é fazer tudo certo. É começar a fazer o que é certo. Porque enquanto a gente fica preso pensando, não tenho a capacidade em mim de fazer tudo certo, só Jesus fez tudo certo. Isso é uma desculpinha interna para errar. Então, o que a gente tem que pensar? Eu sei,
que o Senhor colocou em mim a capacidade de fazer tudo certo, mas mesmo tropeçando, eu ainda vou continuar levantando a minha flecha e atirando para o alvo. Eu errei, mas eu continuo acertando, atirando. Não é para parar, não é para ficar condenado, não é para ficar chorando. Exceto se for um pecado de estimação, né? Aí vamos acordar e vamos conversar. Porque o pecado tem que sair do meio da igreja. Exceto isso, e eu entrei em outra parte, vamos lá pensar. Ei, é fazer tudo certo? É pesado falar isso para alguém, não é? Chegar para você e falar assim, a partir de hoje você vai fazer tudo certo. Está entendendo? Vai fazer tudo certo. Tem gente que entra em desespero. Falei, meu Deus, eu vou morrer logo, me leva. Por quê? Porque eu não vou conseguir. Mas se falar, a partir de hoje, busca no seu modo de viver, fazer o que é certo. Busca fazer o que é certo. Eu estou sem o meu tempo ali, aí eu preciso me localizar, tá bom? Só para mim saber quanto tempo mais ou menos. Então, não é fazer tudo certo, mas é começar a fazer o que é certo. Nós sabemos lá que em 1 Timóteo 3, sempre é lida essa passagem, quando faz o levantamento dos diáconos, né? E lá fala de todas as características, de todo o proceder, de como eles devem se comportar e tudo mais. Fala de comportamento, fala de uma habilidade, o resto tudo é comportamento. Certo? A gente tem conhecimento a respeito disso, e quando a gente percebe lá, fala todos os comportamentos que está direcionado lá em Timóteo, é comportamento de traço de caráter. Traço de caráter. E eu estava muito pensando no modo de proceder, essa palavra subiu muito ao meu coração. Porque uma vida de santidade é um posicionamento santo, é tomar cuidado com os julgamentos. Como eu ando pensando a respeito da vida do outro. Cuidado, isso também é um proceder santo, sabia? Porque o Senhor nos ensina a pensar sempre o quê? O bom. Porque se for mal, pelo menos você pensou bom. Não é melhor? E se for falar, fala o lado bom. Não tem a situação do cidadão que morre, que é ruim. E aí, quando a pessoa chegou, não sei se foi o Kennedy Reagan, não lembro, ele olha lá no caixão e ele procura algo de bom naquele cidadão para falar. Não é verdade? Deixa eu só falar com a mídia aqui. Se tiver problema em relação, só me diz o horário, que aí eu finalizo por aqui, tá bom? Não, o horário que é para finalizar. 8h50? Tá. Então, vamos lá, gente. Então, o que acontece? Às vezes, a gente pensa no modo de proceder, e o modo de fazer tudo certo sabe o que é? Eu sou tão bonzinho. Olha, o Andrezinho, o André Martins, quando vinha pregar aqui, ele falava assim, eu não bebo, eu não fumo, não danço colado, vou para o céu. Ele não tinha essa mania de falar isso? Eu não bebo, eu não fumo, eu não danço colado, então eu vou para o céu. Tem muitas pessoas colocando santidade ligada a isso. Olha a minha roupa, é compridinha, não está transparente. Já o meu cabelo está no perfil de cristão, se é que existe isso. E aí a pessoa ela estipula um perfil físico para dizer que aquilo é santo, e o coração está podre.
Ai, Deus. O coração está estragado. Só pensa coisa ruim e só fala coisa ruim a respeito do próximo. Isso é um proceder profano. Aí, a pessoa, coração estragado, ela tem toda uma roupagem religiosa. E é confundida como alguém muito santo. Mas a Deus ninguém engana. Não se engane e nem se deixe ser enganado. Não se deixe ser enganado por essas coisas. Amém? 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu estou aqui pregando. Ai, ai, Alessandra. Tema o Senhor. A cada um que emite a mensagem do Senhor, não só no lugar de púlpito, mas aonde vai, que a sua mensagem não seja desqualificada por causa do seu proceder. Não estou falando de roupagem. Estou falando de proceder. E aí, às vezes, a gente pensa assim, como que Paulo fala, eu disciplino o meu corpo, né? Eu esmurro, eu falo. Eu fico pensando, será que ele era tão santinho assim, que ele não pensava mal de ninguém? Que ele não tinha vontade, de, em vez de esmurrar ele, esmurrar o outro? Será? Não, ele não era santinho assim. Mas sabe o que acontecia? Ele falava, não vou fazer isso. Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque quando eu prego aos outros, para amar um ao outro, para ter compaixão, para cuidar do mais fraco, se eu mesmo não fizer isso, se eu mesmo não tiver paciência, vai estar desqualificando a minha mensagem. Então, tudo aquilo que eu e você prega e a gente faz, ao contrário, desqualifica a mensagem que sai da nossa boca. Isso é muito grave. Porque eu não quero ser achada como alguém que envergonhou o Evangelho. Interessante pensar que nisso tudo, algo também é confundido. É interessante pensar que nessa desqualificação, quando a pessoa ela é pega, né, no seu modo de proceder, desqualifica a mensagem. Mas pensando para o lado de dom e de habilidade, não perde. Ok? Eu posso chegar aqui, cavalo cheio, isso, tal. Não perco a habilidade. Não perco o modo de falar aqui em línguas. Eita! Falar em encenar. Não perde. Não perde. Mas tem algo que perde. Autoridade. Porque aquilo que eu e você não vive,
autoridade nós não temos nenhuma. Eita Deus, eu fiquei pensando nessa mensagem, fiquei pensando como aqueles homens naquela época jejuavam, oravam, traziam a presença. Aí chega Ananias e Safira. Vendemos ali um lote, estamos aqui ofertando essa oferta aqui e tal. Mente de forma descarada, ou seja, era um engano. O marido cai duro, depois entra a esposa, ela confirma o pecado e ela cai dura também. Ninguém triscou neles. Mas eu acredito que a presença naquele lugar era tão forte que aconteceu isso. Estou me segurando. Eles entraram naquele lugar. Eles mentiram. Eles enganaram. A quem? E eles foram mortos por isso. Eu estou pensando. Mas eu vou falar. Igreja, vamos orar. Se consagrar. Buscar o Senhor. Porque não dá. Ananias e Safira estão nos púlpitos, cantando, louvando, pregando, fazendo no meio da igreja. Eu pensei uns segundinhos para falar isso aqui. Eu não planejei, não. Mas vamos lá, entenda. Clamar, orar, jejuar, buscar de Deus, porque essas coisas precisam acabar. A igreja é do Senhor. O temor precisa voltar. Que pesado para mim falar isso. Segunda Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Põe no NVT, por gentileza. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Gradativamente a sua imagem nos transforma gradativamente a sua imagem, nos transforma gradativamente a sua imagem, nos transforma. Evangelho é transformação. Evangelho é mudança. Evangelho é de glória em glória. É todos os dias. É mudanças diárias. É toda
todas as manhãs. Quando a gente acorda e pensa na bondade dele, a gente acorda e pensa, uau, todos os dias, de glória em glória, mais um dia, para andar na santidade do Senhor, glorificando o nome dele. Amém, queridos? Com o rosto desvendado. Com o rosto desvendado. Sem máscara, sem fingimento. É possível? Sim. Nem tudo que é possível é fácil, mas sim, é possível. De glória em glória. Às vezes a gente se qualifica assim, que a gente quer tudo de uma vez só. Mas não é tudo de uma vez só. As mudanças são diárias. Às vezes uma pessoa que tem um vício, ela entra na igreja, ela nasce de novo. E a transformação dela vai ser diária. É gradativamente. Mas a pessoa, ela entra na igreja com um vício, passa-se 10 anos e ela continua com um vício, tem alguma coisa errada. Ela passa 15 anos com um vício, tem alguma coisa errada. Porque é gradativo, é de glória em glória. A transformação é diária, todos os dias. Amém? A santidade, ela é um estilo de vida. É um estilo de vida. E qual é esse estilo de vida, Alessandra? É um estilo de vida abundante, cheio do Espírito Santo. Ontem uma pessoa orou por mim, achei engraçado o modo como ela orou, porque é uma nascida de novo, recém-nascida, né? É um bebezinho. E nós... É tão engraçado o quanto a gente aprende até com os bebezinhos, não é verdade? E eu achei tão fofo, vou usar essa expressão, mas tão grandioso ao mesmo tempo. Como um nascido de novo, ele ora de coração. E ela disse assim, olha, que o Senhor te abençoe. Você é bonita por dentro e por fora. Eu achei bonito ela falar isso, mas ela repetiu. Sabe, mas eu sinto no meu coração de dizer isso. Ele quer que você saiba o quanto ele vê isso. Isso mexeu comigo. O Senhor, você saber que o Senhor está te olhando o teu interior. Ele te vê por dentro e por fora. A intenção do seu coração. Os seus pensamentos. Por mais que a gente, crente velho, sabe disso, quando um simples chega para a gente com toda a simplicidade de palavra e diz, ele quer que você tenha consciência disso. Vi outro nascido de novo, de joelho, chorando, dizendo, Senhor, eu não sei orar, mas eu só quero que, verdadeiramente, a tua presença esteja aqui com a gente. Não tem tanto entendimento ainda, mas estava clamando e dizia assim, eu não largo mais nunca essa palavra. Eu não largo mais nunca essa mensagem. Aonde caíste? Aonde deixou o primeiro amor? Foi isso que subiu o meu coração. E eu pensei, uau, igreja, aonde ficou o primeiro amor? Imagina, com o entendimento da palavra e com essa simplicidade, pureza de coração. Vamos voltar para o tema. Vida de santidade. Então, 1 Pedro 1, 22.
tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Modo de proceder. Ai, te amo, irmão querido. Ai, Deus te abençoe. Virou as costas. Praga. Deus está vendo isso. É modo de proceder. Coração. Porque vim aqui falar sobre vida de santidade e dizer assim, olha, não minta. Já sabe, né, gente? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, não minta. Não rouba. Uau, claro, placona grande na nossa cara. Lógico que não. Não podemos roubar. Não é verdade? Não mata. Misericórdia, irmã. Falar isso? Não. Não ande indecentemente. Misericórdia, jamais. Não é assim? Vida de santidade, só pensar nisso? Mas o Senhor falou ao meu coração, fale isso não, fale sabe o quê? Modo de proceder, intenção do coração. Voltando para o verso. No amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. Por quê? Pois foste regenerado, não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, a qual vive e é para sempre, é permanente. Amém? Aleluia! É um culto de fogo hoje à noite. É um culto de poder. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios 22, 11. Nossa, eu vou ler ali, que meus pensamentos estão bem rápidos hoje. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Muda lá. Põe na outra versão, mesmo verso. NVT. Quem ama o coração puro e fala de modo agradável, terá o rei como amigo. Quem ama o coração puro e fala de modo agradável, terá o rei como amigo. Coração puro, coração sincero, coração simples, coração reto. Amém? Senhor, eu não faço tudo certo, mas graças eu te dou. Estou aqui, Senhor, eu preciso de Ti. E aí eu estava ali no momento do louvor, o Senhor me fez lembrar de uma passagem. Entre um que falava assim, Senhor, eu não faço tudo certo, sou um pecador. Aí o outro dizia assim, ó Senhor, eu esqueci a oração do abençoado, do religioso, mas ele falou assim, que não sou pecador como esse aqui, ó. Olha as minhas vestes, como são longas, olha as franjas que mostram o quanto eu tenho de autoridade dentro deste lugar. Está vendo esse aqui? Pecador. Está na Bíblia. Está escrito o exemplo desses dois homens. Não vou fazer nenhum tipo de imitação de oração, para não ferir ninguém, né? Porque
ter pessoas que podem se sentir feridas por isso. Mas existem orações que nós podemos chegar, porque às vezes ora, quando termina de orar, não sabe nem o que falou com Deus. Não sabe. Porque emitiu um monte de palavras, mas não foi do coração. Sabe por quê? Porque se for numa roda de oração, a intenção do coração é impressionar quem está ouvindo e não Deus. Quantos que pode confessar isso aqui nessa noite? Ai, Senhor, vai chegar a minha vez. Ai, meu Deus, não está nem ouvindo a oração dos irmãos. Ai, meu Deus, vão pedir para mim orar. Eu fiz isso muito, gente. No início, quando eu estou colocando minha cara aqui, quando eu nasci de novo e ia para as reunião de oração, aí tinha roda, e aí colocava todo mundo para orar, e aí ia dando aquela ansiedade, aquele nervosismo. Por quê? Porque ia chegar a minha vez de orar, e eu precisava orar tudo certinho, conforme fosse impressionar os meus ouvintes. Bela oração fizeste. Impressionou as pessoas, mas não atingiu o coração de Deus. Amém? Falamos sobre o quê? Proceder. E eu vou finalizar lendo Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22 diz assim: entremos com o coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada. Amém? E o nosso corpo lavado com água pura. Entremos com o coração sincero, plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. É tão interessante quando uma pessoa, você acaba de fazer a oração com ela e você diz assim: agora você é filho de Deus, você acabou de nascer, olha, você é aceito. E a pessoa com plena confiança, ela recebe isso, ela entende isso. E é interessante ainda quando você diz, quer receber o batismo no Espírito Santo? Ela recebe na mesma hora, com evidência, e sai falando em línguas. Esse coração puro, simples, crendo, tendo confiança naquilo que foi falado para ela. Amém? Sorriem para mim, para ficar mais leve agora. Estou sorrindo para vocês de casa também. Então, a palavra dessa noite é vida de santidade. Como está sendo o meu modo de proceder? Como está sendo a minha sensibilidade pelo Espírito Santo, de ouvir o Espírito Santo dizendo, não faz isso não. Porque tem uns que estão tão cauterizados que nem ouvem mais. Aí, não ouve e continua fazendo. Amém? Honrando o horário que me deram, eu vou finalizar dizendo assim: jejum, oração, adoração. Sabe aquele negócio de colocar o louvor e ficar cantando? Jejuar, jejum mesmo.
Eu fiquei envergonhada esses dias, ouvindo um testemunho de uma pessoa que entrou para um quartinho, ficou 7 dias só na água, porque ia fazer um evento e precisava buscar do Senhor as direções para aquele evento. 7 dias dentro do quartinho, buscando, só na água. A gente fica 3 horas sem comer e já começa a dar estremelique. Não é verdade? Alguns aguentam um pouquinho mais, mas 3 horas. 5 horas. Então, vou dizer, jejum, voltando, oração, adoração, clamor, não está vencido, não está fora de moda. Na realidade, nunca foi moda. É estilo de vida do crente. Não precisa existir campanha para isso. Simplesmente se levanta e se coloque nessa posição. E diga, a partir de hoje, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou me levantar, eu vou jejuar, eu vou buscar. E não é por causa que mas é por causa dele, por ele, e através dele, que ele vai usar a vida do comedor de arroz com feijão, para realizar aquilo que ele quer aqui na terra. Amém? Sorri de novo, todo mundo. Glória a Deus. Queridos, eu louvo a Deus por essa mensagem. Foi pesado somente falar aquela parte, porque realmente foi difícil para mim falar, mas eu falei, que é melhor eu falar e ir embora para casa sorrindo, do que se eu não falasse. Mas no sábado do culto de jovens, enquanto estávamos num período de adoração, eu clamei ao Senhor para que o temor dele volte, torne. Ele tome o espaço que é dele. Amém? E logo em seguida fui convidada para falar sobre santidade. E eu falei, eita glória. Amém? Vamos ficar de pé? Outra coisa também que não é religiosa, mas reverência. Reverência àquilo que é santo. Respeito àquilo que é santo. Porque é totalmente profano quando a gente trata aquilo que é santo como algo comum. Amém, queridos? Pai, eu te dou graças. Obrigado por essa mensagem. Obrigado por essa palavra. Eu creio, Pai, que é uma palavra de ativação. Ativando a tua igreja por dentro, ativando os irmãos que estão assistindo por dentro, ativando os irmãos que estão aqui presentes por dentro. Pai, obrigado, porque essa mensagem não é uma mensagem de condenação, essa mensagem é uma mensagem de salvação, essa mensagem é uma mensagem, Pai, de vida, e que nos traz alegria, não tristeza, traz alegria nessa noite. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado, Pai, pela tua unção. Obrigado, Pai, pelos teus benefícios. Obrigado pelos benefícios da tua palavra. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Pai. Obrigado por nessa noite nos ensinar o que é uma vida de santidade. Esse posicionamento, nos colocarmos alerta
a cada instante a respeito daquilo que o Senhor vem falando ao nosso coração. Obrigado, Pai. Desperta a igreja que dorme. Desperta tu que dorme. Desperta tu que dorme. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por tua palavra. E sabe de uma coisa? Eu fico muito feliz, porque isso, Pai, significa o teu cuidado. É o teu cuidado com a gente. É o teu cuidado. O teu cuidado.